Programa Ateliê conversa hoje com Valéria Simões, fotógrafa. Valéria, vamos pegar a sua trajetória, que é de uma pessoa com formação em artes plásticas. Estudou na Escola de Belas Artes da UFBA. Como é que a fotografia vem a entrar nessa história cercada de pintores, escultores e de uma área mais tradicional, que é a área do ensino da arte? Então, na verdade eu comecei com colagem aos 12 anos, né? Que eu acho que foi o grande preparo que eu não tinha noção para a fotografia. Eu nunca tinha tido máquina fotográfica, enfim. Bem, eu fazia faculdade de música, fazia colagem desde os 12 anos de idade e aos 18 tocava também violão e achava que ia ter uma carreira de musicista e tal. E a colagem sempre veio como uma coisa assim, despretensiosa, né? Era uma coisa que eu gostava, que me dava muito prazer de fazer. Não sabia eu que eu estava ali treinando o meu olhar, né? Trabalhando o meu olhar, na verdade, assim, bastante. E entro na escola de música, começo a estudar música e continuo com a colagem. Quando no meio do curso, já faltando no meio não, quase no final do curso de música, eu fui convidada a fazer uma exposição dos meus. Eu comecei a produzir uns cartões postais, né? A arte postal e tal. Mas uma coisa completamente despretensiosa mesmo. Aí, de repente, eu fui convidada a fazer essa exposição, fiz. Quando vi a matéria que saiu no jornal no dia seguinte, uma página inteira do jornal, acho que foi, esqueci o nome do Gutenberg Cruz, foi uma crítica dele, uma coisa assim, e falando das influências todas do pop art, do dadaísmo, do surrealismo, do isso, daquilo, aquilo outro, coisas que eu não tinha... Eu tinha pouco conhecimento, na verdade. Eu tinha essa matéria História da Arte na escola de música, mas na verdade tinha pouco conhecimento, né? Quando eu vi aquilo tudo, e a poesia, foi uma matéria linda, muito poética, eu fiquei muito empolgada. A partir daquele dia eu falei, não, essa aqui é a minha praia, essa é a minha praia. Aí conversando com minha mãe em casa, aí ela me deu a maior força, ela disse, vá fundo. Aí eu, no ano seguinte, eu prestei vestibular para a Escola de Belas Artes, que eu me interessei, eu queria conhecer aquelas influências todas que eu tinha e não sabia de onde vinham. Eu quis conhecer de perto isso. Aí eu parti para a Escola de Belas Artes. Sim, mas dentro da Escola de Belas Artes, você já começa a ser fotógrafa. Mas foi meio complicado, porque assim, eu tinha um pouco de aptidão para escultura, desenho, pintura, né? Essa coisa toda de... Acho que uma coisa nata mesmo, eu tinha um pouco de facilidade. Porém, uma impaciência muito grande. Essa coisa de desenho de observação, ficar horas observando a coisa, detalhando aquela coisa, isso começou a me dar uma certa agonia, né? Aí eu disse assim, poxa, eu precisava de uma coisa mais imediata, eu queria um resultado. Foi quando me ocorreu a possibilidade de fazer fotografia. E aí no segundo ano, salvo engano, eu tive a oportunidade de comprar um equipamento, inclusive do filho de Maria Daí, né, um equipamento bastante conservado, com bastante lentes. Comprei esse equipamento usado, comprei 30 filmes em preto e branco, joguei numa bolsa e saí feito uma louca fotografando. Não tinha curso, não sabia nada para onde ia. E detalhe importante, eu nunca havia tido antes uma câmera fotográfica, nunca tinha tido, nunca, né, sabia nada de fotografia. Aí como o resultado era mais rápido, né, de você, apesar de ser filme na época e tal, aquilo me empolgou muito. E eu comecei a pensar de maneira, vamos dizer, mais séria, mais como uma alternativa, como um modo de me expressar. E foi um pouco difícil na escola, porque quando eu comecei a mergulhar nisso, eu comecei a responder algumas matérias da escola, de desenho, de pintura, com fotografia. As pessoas falavam, poxa, mas não pode, né? É como se fosse uma coisa mecânica, a fotografia não tinha status de arte, né? Tinha mais um caráter documental, de fotojornalismo e tal. E dentro da escola, uma louca, né, que está achando que vai fazer arte com fotografia. Então foi um pouco difícil esse início aí. Mas aos poucos, assim, os professores foram absorvendo, os alunos também. Eu estava ali naquela escola para descobrir a minha maneira de me expressar no mundo e de repente a fotografia veio de uma forma assim que não foi fácil, não foi até para mim mesmo, até acreditar que eu poderia construir uma linguagem própria com a fotografia. Mas aí você segue em frente, passa a fazer uma primeira exposição, né? Isso. Antes da exposição de fotografia, eu vinha da colagem, eu comecei a fazer cartemas com postais impressos, né? Que é uma técnica bem interessante. E aí Felipe Serpa, então, que era amigo de minha mãe, assim, um físico, muito amigo de minha mãe, achou que eu podia... Ele me apresentou o trabalho de Aloísio Magalhães, que é o criador dos cartemas.
um artista gráfico, né, pernambucano, e achou que eu podia superar o trabalho de Aloysio quando eu poderia construir as imagens que eu ia trabalhar os cartemas. Aloysio trabalhava com fotos impressas, já com cartões industrializados. Felipe viu em mim a possibilidade de avançar o trabalho um pouco mais na medida que eu podia construir as imagens. E assim eu fiz. E comecei a fazer uns trabalhos de cartema e depois parti para a fotografia mesmo própria, né? Quer dizer, como arte mesmo, E como é que como foi obra. fazer a primeira exposição de fotografia? Qual a sensação de você se ver? Muito boa. Salvo engano, a minha primeira exposição de fotografia chamou-se SP Fragmentos de Arte. Eu fui a uma Bienal de São Paulo e lá fiz assim, vamos dizer, uma documentação fotográfica, né? Um trabalho de documentação dos grafites, da noite de São Paulo, assim, e achei bem interessante. Achei que essa coisa, né? Aí que começou a se construir essa coisa do meu olhar em relação às coisas, que podia ter uma particularidade, uma expressão própria, a partir daí. E aí você veio a ter uma definição, no meu modo de ver, de alguns temas. Então eu queria pegar esses temas em sequência aqui. Um é a cultura popular. Você tem uma relação com a cultura popular na sua fotografia. Fortíssima. Primeiro, assim, eu sou do Recôncavo, quer dizer, sou soteropolitana, mas minha família é do Recôncavo Baiano, da região de Muritiba, Cachoeira. Sempre fui super apaixonada ali pelaquela região, pelas manifestações culturais, pelas cores, pela criatividade do povo, né? Então isso sempre me fascinou muito, assim. Era muito fácil para mim, assim, esse diálogo com essa cultura, com essa coisa. Não, a cultura popular dentro da sua fotografia, você está trazendo o recôncavo, e no recôncavo a gente pode até alargar mais da cultura popular, que são as paisagens, né? Você tem muita paisagem do recôncavo, você fotografa paisagem, mas o recôncavo é o cerne Exatamente, desse seu tema, né? o cotidiano, né? Eu gosto muito da vida interiorana, eu acho que é bastante a vida periférica, a periferia das coisas, assim, eu gosto, acho que tem uma força criativa muito grande, como as pessoas resolvem os problemas de decoração, por exemplo, das cores, como elas se colocam, né, no mundo, assim, acho bem interessante. Porque são os seus temas, né? Registro do cotidiano, na um verdade, dado, né, que é fundamental dentro do... Agora, essa relação minha com a minha fotografia é muito natural, assim. Eu agora, há uns anos atrás, eu diria uns 5 anos ou 6 anos atrás, que eu estou trabalhando sobre temas, mas eu sempre funcionei de maneira muito livre. Pegava a minha bolsa, a máquina, filme e ia deixando as coisas acontecerem, né? Me deixando seduzir pelas coisas, andando. Eu sempre gostei muito de andar pelas cidades, pelos lugares, sozinha, né? E deixando as coisas. Mas será que nessa sedução já não tinha esses temas específicos Sim, embutidos dentro claro. dele, né? O teu olhar já caminhava para buscar esses temas. Eu falo isso porque tem um lado urbano seu, e que eu adoro muito, que é a pele, né? A pele da cidade. Vagas impressões. Então, me fale desse seu conjunto de fotos da pele da cidade. A pele da cidade vem depois aí de Lugar de Ausência, né? Quando eu comecei um pouco assim a pensar mais assim, né, na poética das imagens. Já não estava me interessando mais, apesar de ainda fazer imagens plasticamente bonitas, retratos da cidade, isso continua me seduzindo, mas começou a me interessar muito mais do que estava atrás das imagens. A pele da cidade, por exemplo, fala da degradação da cidade de Salvador. Eu tive a oportunidade de trabalhar há uns 4 anos atrás no comércio e viver o cotidiano do comércio. Então, andar naquelas vielas, né, naquelas coisas, e ver de perto, por exemplo, a água minando da parede. E eu fiz muita coisa com o celular. O celular lhe dá essa possibilidade de você encostar, você está se misturando quase com a paisagem. Dali ninguém fica te olhando, ninguém se assusta e você pode chegar muito perto das coisas. E eu tive essa oportunidade de ter essa convivência no comércio, que era o centro comercial, né, da cidade, e ver essa degradação. E aí me ocorreu essa coisa da pele da cidade, né, dessa coisa do envelhecimento, da degradação mesmo, né,
e de como se transforma em outras coisas também, né? Esse olhar bastante carinhoso. Esse seu olhar que você tem sobre a cidade, sobre o urbano, ou sobre a paisagem do Recôncavo, mas ele tem um foco muito grande em coisas que não passam despercebidas pelos olhares outros, porque são cenas que não têm uma relevância tão grande. Eu cito assim como a foto do varal, né, que é uma foto sua, que foi adquirida pelo Museu de Arte Moderna, é uma foto sua exuberante. Então, a gente passa por tantos varais e ninguém está preocupado em fotografar aquele varal, né? Como é que vem esse seu olhar em cima dessa irrelevância da passagem da gente entre essas coisas? Eu não sei, acho que é uma coisa intuitiva, sabe, que está dentro. Eu vou muito a Muritiba visitar minha mãe, que mora lá, e a gente faz longas caminhadas, né? E normalmente são os mesmos trajetos. E cada vez que eu chego com as imagens que eu baixo no computador, minha mãe teve um negócio que eu fiquei super emocionada. Ela falou, nossa, a gente já passou 10.000 vezes nessa rua e você continua vendo coisas, sabe, tirando leite de pedra. Como é que você viu isso? Estava onde isso? Sabe essa coisa? Eu acho que é uma coisa que já se construiu aqui dentro de mim e que essas imagens vão... O varal, especificamente, esse varal que você tanto fala, fui em Salbara, no cais de Salbara, e eu estava fazendo um outro trabalho, fotografando os meninos pulando, uma coisa assim, para um outro ensaio que eu estava fazendo. Quando eu me virei e vi aquele varal, eu tinha um vestido, né? Tem um vestido, e estava um balé, fazendo um verdadeiro balé. Eu larguei tudo correndo, foi uma foto só. Eu poderia até ter me debruçado mais, ter feito uma coisa, mas eu estava envolvida muito no outro trabalho. Então eu acho o seguinte, que a gente o olhar já está afiado, de certa forma, para determinadas coisas que você passa, e as coisas lhe capturam. Eu acho que é mais isso, por aí. Uma coisa de tema de suas fotos, aí já vem por paixão minha, né, por esse tipo de foto, que são fotos de chuva. É uma coisa que é engraçado, né, porque a fotografia é a luz, é escrever com a luz, né? E a chuva, ela abafa essa luz, bota um cinzento no ar. E normalmente você vai fotografar de dentro de carro, fotografar debaixo de uma marquise, não é no meio do temporal. Então, como é que vem essa aproximação sua com fotos de chuva? Eu sou completamente apaixonada por chuva, né? Desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Enquanto as pessoas ficam deprimidas ou melancólicas com cinza, eu fico. Quando eu estou no meu carro, ponho um CD de Vivaldi, aumento todo o volume e fico a pessoa mais feliz do mundo, com o pau quebrando lá de fora, a chuva. Quando tem mar, então tem onda batendo, trovoada, eu acho super bacana. Descobri que eu sou pluviofílica, é um termo, inclusive tem blogs, pessoas, tem grupos de pessoas que... Eu me achava um pouco sozinha, né? Porque as pessoas ficavam meio... Você mora em Salvador, né, na beira da praia, gosta de chuva, era super esquisito. E em relação às imagens da chuva, assim, eu acho bacana que tem duas coisas interessantes. Primeiro que quando chove, quando cai a chuva, as partículas de poeira que estão no ar, elas descem todas. Então você tem uma visibilidade extraordinária. As coisas ficam muito mais nítido, as paisagens, as coisas. E as cores também acentuadas, né? Eu gosto, isso é uma marca do meu trabalho, eu gosto de cores bastante contrastadas. Eu não sou uma moça dos pastéis, eu gosto de cores fortes. E a chuva, o cinza do céu, permite muito isso, dá essa... E fora a coisa plástica, né? E essa contramão aí de que a fotografia é escrita da luz e quando você não tem luz você também pode fazer coisas magníficas e maravilhosas. É uma situação que eu me sinto muito bem, muito confortável fazer foto de chuva, acima de qualquer coisa, né? E eu acho que tem resultados plásticos fantásticos, assim. Eu acho muito fácil essa coisa do sol, né? É muito mais comum. Saindo do tema definido, mas você vai ter também as suas exposições que mais ou menos são temáticas, né? Aí eu anotei aqui como o Lugar de Ausência em 2009, o Varra Estrada em 2007, os Folguedos Populares em 2007, Imagens do Recôncavo em 2001 ou entre outras. Eu queria que você fosse me situando essas mostras suas, as mais relevantes, porque você acaba
tendo muitas mostras no Brasil e fora do Brasil. Então. Tem do Canadá, Montreal. Tem uma coisa que é interessante que é o seguinte, até o Varra Estrada, assim, as exposições aconteciam da seguinte forma, as pessoas, surgiam os convites, eu ia no meu acervo e reunia, por exemplo, a exposição de Paris, por exemplo, o tema era gente, né, cotidiano baiano, gente. Eu fui no meu, ou seja, eu não fiz um trabalho para a exposição de Paris, eu fui no meu acervo, recolhi as imagens, fiz uma seleção, submeti à curadoria e fechei. E assim era, e assim foram todas as exposições anteriores, né, que eu fiz. Aparecia o convite com um tema, com uma coisa lá. As pessoas começaram a me cobrar muito, assim, que eu não tinha temas que eu trabalhava, que eu mergulhava como outros fotógrafos. Eu achei aquilo um pouco estranho, tipo assim, mas eu gosto de fotografar tudo. Como é que eu vou? Como a pressão foi crescendo, eu resolvi fazer um teste comigo mesma. Eu falei, tudo bem, eu vou... E como eu gosto de fotografar tudo, ou seja, né, não tenho problema de fotografar gente, paisagem, coisas abstratas, chuva, noturno, enfim. Eu resolvi fazer um teste comigo. Uma prova foi o seguinte, eu disse, eu vou escolher um limite geográfico para fotografar do que um tema. E escolhi São Félix porque era uma cidade bem mais esquecida. Cachoeira é uma cidade que estava muito em voga, eu sou daquela região, eu ia muito visitar minha mãe em Muritiba. Aí escolhi São Félix e escolhi um trecho de rua. Ponto. Eu vou escolher um trecho de rua. E é bem interessante, que é o Varra Estrada, né? Que transformou-se no Varra Estrada. Aquilo ali foi um exercício pessoal meu particular. Era filme, uma Canon, uma lente, 2 lentes no máximo. Eu trabalhei com a 50, uma 28, filmes em preto e branco. E esse limite começava no cemitério e terminava no terreiro de Candomblé, um trecho de rua. Eu passei 4 anos fotografando esse lugar. Era um teste para mim mesmo. Tinha vezes que eu ia, caminhava na rua, conversava, não fazia uma foto, voltava. Não tinha uma regularidade, eu ia quando podia ir. Gostava muito de ir na fase do outono, a luz estava mais filtrada, né? Não era muito dura. E fui fazendo, e comecei a mostrar, as pessoas aí começou a fazer sentido, né? Comecei a costurar umas coisas ali, falei assim, olha, tá dando, né? Tá dando uma coisa aqui, uma possibilidade de um trabalho. Aí eu estruturei esse trabalho, ou seja, fiz uma seleção de imagens, comecei a escrever um pouco sobre a vivência nesses 4 anos, escrevi na Caixa Cultural e ele foi selecionado. Aí eu achei que eu passei no teste, que eu poderia trabalhar sobre um tema, que eu estava nessa dúvida, né? A partir daí foi uma virada na minha carreira, na minha vida como fotógrafa, né? Porque inclusive as exposições passam a ter o título muito identificado, né? Folguedos Populares, Imagens do Recôncavo, então já está dizendo o que nós vamos ver, né? Exatamente. O Lugar de Ausência também é um marco, é uma mudança, assim, porque é uma fotografia mais subjetiva. E o Lugar de Ausência você fez em que ano? 2009. 2009. E aí, mexendo nesse arquivo, organizando, eu percebia que tinha umas imagens um tanto quanto esquisitas, assim, como casas com as portas emparedadas, janelas. Tipo assim, eu estava num lugar fotografando uma manifestação cultural, um samba de roda. Aí terminava de fazer aquele trabalho, ia dar uma volta pela cidade. Aí achava essas coisas esquisitas, uma casa com as paredes emparedadas e tal. Fotografava, mas aquilo me incomodava, ficava guardadinho, não fazia nada. Aí organizando, eu comecei a descobrir imagens assim que se comunicavam de alguma maneira e comecei a pensar sobre aquelas imagens assim. Reuni e tal. E aí nessa época eu estava muito próxima de Val Luiz Bezerra, que é um artista plástico, sou apaixonada pelo trabalho dele, comecei a conversar. Ele falou, olha, isso aí é interessante. Aí a gente começou a trocar umas ideias, ele me sugeriu algumas leituras e eu comecei a pesquisar, a mergulhar mais nessa coisa, que era uma coisa que me incomodava, imagens que me incomodavam no meu acervo. Eu disse, o que tem aí nessa coisa? E a partir daí eu fui construindo, né? Foi o meu primeiro trabalho, vamos dizer, mais poético, assim, né? Que estava atrás das imagens, assim, eram mais interessantes do que as próprias imagens, né? Você tem ganho prêmios, né, com as suas fotos. Em salões, em coisas desse tipo. Aqui e fora daqui, né? Sim. Tem um dos mais interessantes, que eu achei assim, foi bem bacana, foi no Peru. O Save the Children é uma ONG, né, que atende a crianças no mundo, uma ONG sueca, e aqui na América do Sul. Ela é sediada no Peru, salvo engano, e teve esse concurso e eu fui uma das vencedoras do concurso. E
para além disso, eles gostaram tanto do meu trabalho que eles compraram uma quantidade de imagens por preços simbólicos, é claro, mas assim que vão servir para essas crianças aí, uma espécie de UNICEF, né? Posso mostrar uma coisa aqui? Pode. É possível? Isso aqui foi quase um prêmio, né? Esse aqui é um dos maiores prêmios de fotografia do país, onde eu fui finalista com... Aqui. Ser finalista desse prêmio já é um grande prêmio. Com as imagens de Lugar de Ausência. Sim, teve a Bienal do Recôncavo, que eu participo aí desde o início. Uma coisa bacana também, o Salão do MAN é um dos últimos, eu participei, eu entrei com um trabalho chamado Para-Brisa Cult, né, que é uma instalação de coisas que se põem nos para-brisas dos carros, assim. Então, a partir de Lugar de Ausência, a partir do Varre Estrada, que eu fiz essa experiência, e depois veio o Lugar de Ausência, eu comecei a trabalhar de forma mais conceitual, pensar no trabalho, na poética do trabalho, mais do que reunir belas imagens para expor. Isso foi uma guinada bacana. Mas a fotografia tem um outro caminho com você, que é fotografia de cena, né? Você é fotógrafa de cena de filmes. Apaixonada por cinema, né? Então, como é esse trabalho? Esse trabalho surgiu no início da década de 90. Eu tinha uma paixão por um fotógrafo de cinema chamado Vitor Diniz, né? Já tinha acompanhado algumas coisas dele e tinha assim, um desejo enorme de trabalhar com ele. Aí surgiu a oportunidade de estar perto dele, de conhecê-lo, na verdade. Eu queria, não era o cinema muito, era estar ao lado de Vitor, ver Vitor trabalhando. E assim aconteceu essa possibilidade, essa oportunidade. Os Penitentes, um filme de Joel Almeida, né? Era um curta que fazia parte de um longa, um dos 7 curtas, fazia os 7 Sacramentos de Canudos. E a partir daí a paixão. Fiz 8, longa, né? Fiz 8, Fiz o último que fiz foi agora. Fiz um longa, agora Gato Vira-Lata 2, né? E estou com a possibilidade até de fazer agora com a produtora O2 também, uns seriados que vão acontecer aqui em Salvador. Apaixonante. O cinema é um trabalho técnico, né, na verdade, mas tem toda aquela engrenagem do cinema que é muito interessante ver e é desafiador, né? É um trabalho bacana. Como é que a fotógrafa vê essa inundação de imagem que a gente tem hoje? Porque celular, que era para falar ao telefone, virou máquina, câmera fotográfica. É uma inundação de imagens, né? Como é que a pessoa que fica dentro dessa arte visual se coloca diante de tudo isso? Acho uma faca de 2 gumes, porque assim, primeiro é muito legal essa popularização, as pessoas poderem fazer, todo mundo tem direito, né, a fazer. Sempre tem aquela coisa assim de você estar sacralizando a fotografia, ninguém eu não posso, eu não sei. E essa possibilidade da fotografia digital, do celular, possibilitou todo mundo. Ao tempo também que fica complicado, né? Para o mercado, inclusive, fica muito difícil. Hoje, entre aspas, qualquer pessoa pode fazer uma boa foto. E esse consumismo também que a gente vive hoje, quer dizer, a pessoa que vai comprar, o comprador, ele está interessado na boa foto, não está interessado na carreira do artista, enfim, aí fica uma coisa meio complicada de administrar, é bem difícil. E como é o reflexo disso, né? Porque essa avalanche de imagens tem um reflexo dentro do mercado para a fotografia, né? E como é esse mercado para a fotografia? Porque a fotografia recentemente, né? Recentemente, porque é das últimas a ser chamada de arte, né? Sim, sim. Muita gente não tem essa relação com a fotografia como um fato artístico, né? Sim. Assim como documentação, como registro, essas coisas. Então, como é que fica o mercado disso? Que é um mercado que estava se iniciando, estava começando e entra essa avalanche. Dificílimo, complicado, inclusive aqui em Salvador, né? O mercado da fotografia é muito difícil enquanto arte, né? Você tem aí um filão que o meio dos arquitetos, né? As coisas, mas trabalham com poucos fotógrafos. E com essa coisa que você falou hoje, qualquer pessoa pode fazer uma boa foto e aí o preço cai muito, fica difícil de competir. Aí o mercado fica uma coisa muito difícil, realmente. Para mim não, né? Para os colegas também eu tenho visto que é muito complicado você viver assim, né? de fotografia artística, né? De venda de quadros, fotografia enquanto quadros, né? Porque é muito fácil hoje você tem
isso que você falou, né? Uma invasão muito grande assim, de fotógrafos, não fotógrafos, iniciantes, enfim, pessoas que podem fazer uma boa fotografia e podem estar numa parede no lugar de um artista que tem uma trajetória, enfim. E tem um estudo, tem uma pesquisa, tem uma criatividade. Mas o consumidor final, na verdade, ele está querendo a foto bonita na parede, muitos deles, né? São poucos, a não ser os colecionadores, enfim. Agora, é um mercado também, por outro lado, que não tem, na sua maioria, né, dos estados brasileiros, galerias especializadas ou locais que se dediquem mais à fotografia, e a gente vê isso ser criado e daqui a pouco está meio desativado dentro do município, dentro da cidade. E isso também é um foco, né? Porque vocês necessitam também de fazer exposições, né? Exato. Eu nesse momento, está meio complicado, eu vou voltar a me inscrever em editais, não é? Porque assim, você não dá para fazer uma exposição, um trabalho dependendo do retorno financeiro, né? E às vezes, então, eu acho que a saída neste momento, até para as galerias, né, é complicado, é muito complicado, porque tem um custo muito alto de manutenção, né? Eu faço parte da Alma Galeria de Arte e é complicado, porque tem muitos bons fotógrafos, né? O mercado está difícil, as pessoas estão comprando pouco, né? Tá bem complicado de manter esse tipo de negócio. Como eu estava falando, eu vou voltar para essa coisa dos editais, que assim, é uma maneira de eu continuar trabalhando, viabilizando, né, meu trabalho e não depender de venda para sobreviver, né? Para sobreviver, tem que fazer uma ginástica. Uma ginástica até legal. Eu faço cinema com prazer. Eu acabei de fazer o Festival Internacional de Artistas de Rua. Está na 11ª edição. Eu sou fotógrafa desde o início. É uma coisa muito bacana que eu gosto de fazer. Continuo fazendo trabalhos na área de cultura popular, né? Sempre pinta uma coisa assim. Mas é complicado. O mercado é muito complicado. Como qualquer área artística, né, você tem esses paralelos, né? O escritor é jornalista, o pintor é design gráfico. Então, a gente tem esse tipo de coisa, de trabalhos para sobreviver. Exatamente, né? para, inclusive, viabilizar os trabalhos mais artísticos. Então, nesse trabalho para sobreviver, tem essas encomendas que você realiza para empresas ou para instituições. Sim. Né? E tem um lado seu também de cursos, né? De dar aula e isso. De vez em quando pinto umas palestras, umas aulas, né? Umas coisas assim para... Agora, uma coisa que eu estou investindo, não sei se você vai entrar nessa seara agora, que é aqui na minha casa galeria. Podemos entrar. Podemos entrar? Podemos. Que é assim, eu tenho feito subprodutos, não sei se subprodutos, mas produtos, né, mais assim como qualquer museu do mundo faz, com qualquer artista que tem naquele museu. Exatamente, né? Se você chega no MoMA em Nova York, você pode comprar uma reprodução do Guernica de Picasso. Pronto. Então, estou fazendo produtos, isso está sendo bacana, está sendo bastante procurado, assim, né? Eu não faço em grande escala, eu faço moleskines, canecas, né? Tem cabides, enfim, cópias menores, né? E, assim, como é direto comigo, as pessoas curtem essa coisa, assim. Eu posso fazer um preço mais acessível e as pessoas têm curtido muito comprar comigo, porque compra com o artista, conversa. Eu fiz da minha casa aqui uma galeria, no sentido assim, o que está exposto aqui é a minha coleção particular, né, que eu juntei ao longo dos anos, e meus trabalhos também. As pessoas vêm, ligam, agendam uma visita, não é aberto assim, completamente ao público, eu moro num lugar residencial, né, nem poderia ser, mas as pessoas que se interessam pelo meu trabalho agendam uma visita, conhecem alguns trabalhos que estão expostos, tem outros tantos, tem portfólios aqui e tal, as pessoas olham e conhecem a minha coleção particular. Uma coisa interessante também que já aconteceu e que é uma ideia também bacana, que quase 100% do que está na minha parede são de amigos. E os fotógrafos, assim, que são os mais próximos, eu posso vendê-los aqui na minha galeria também. Qualquer imagem dessa que está aqui, eu tenho esse acerto com eles, eu posso vender, você pode inclusive levar o trabalho agora, se você se interessar, e eu tenho tudo articulado para fazer esse trabalho de novo, para ter esse trabalho novamente aqui.
né? A gente, quer dizer, tem essa possibilidade, já aconteceu, um comprador chegou aqui, comprou 3 imagens minhas e gostou de uma imagem de Ricardo Senna. E assim a gente fez a venda. Não esquecer que a fotografia é uma arte de reprodução, né? Vocês têm que ter um limite dessa reprodução, né? Sim. Você quantas cópias tira e o tamanho que tira, claro, tudo isso, tem né? tudo isso, tem que as tudo pessoas têm que entender isso, que a fotografia que é uma arte de reprodução, como é a gravura, né? Certo. A gente fornece um certificado com a tiragem da imagem, assim, tranquilamente, não tem, sem problemas nenhum. Então essa estradinha aí que você está criando para você, né? Que é uma coisa que é muito normal na Europa e nos Estados Unidos, né? Os próprios artistas do seu próprio endereço, eles têm uma sua própria galeria para ficar ali à disposição do público, né? Marcando horário. Essas coisas. Eu tenho achado bem interessante essa possibilidade, assim, né? Ainda mais que a gente sabe que esse ano especificamente as coisas estão meio difíceis, né? Estão complicadas, assim. Essa coisa, como você mesmo falou, né, das galerias que abrem, que fecham, que não duram, porque os custos são muito grandes, né, para se manter. E essa coisa da casa já fica uma coisa mais tranquila, né, que você... E esses custos subiram muito, né? Hoje as pessoas exigem que você faça uma exposição que tenha coquetel, que tenha convite, tenha catálogo, tenha isso. Isso tudo é um valor muito alto, né? Que às vezes o próprio trabalho, se você vender a exposição inteira, não paga. Por isso que eu te falei que uma saída são os editais, né? Para fazer essa parceria aí com o governo, empresas privadas, assim, para mostrar o trabalho. Porque eu estou pensando, inclusive, Cláudio, uma coisa bem interessante, que assim, uma forma de fazer uma exposição que seja virtual, que não tenha ela... Um virtual quase físico. Entende? Não sei, se uma projeção de imagens, assim, enquanto quadros que você sinta que é... Pesquisar, estou pensando mesmo em pesquisar uma tecnologia, assim, algo por aí, para que não gere depois, assim, 30 trabalhos. Quando terminou a exposição, o que é que você vai fazer com os 30 trabalhos? E ali no virtual você vai dizer assim, olha, eu gostei daquele, vai ficar 30 dias na galeria, eu gostei daquele, quero comprar aquele. E aí a gente materializa o trabalho e encaminha para o comprador. Não é uma ideia interessante? Porque é uma ideia também dos custos. Eu estava pensando nisso ultimamente. Porque meus últimos trabalhos, minhas últimas exposições foram assim, 30, 40 trabalhos imensos. Onde bota, onde leva, o que é que faz, né? É uma coisa que gera uma problemática. Eu estou pensando nessa alternativa de fazer um próximo trabalho assim, de forma virtual. E que poderia ser ampliado para uma espécie de um site de fotógrafos, né? Sim. E que tivesse a galeria de cada um, né? Exatamente, exatamente. E que eles fossem mudando de tempos em tempos as suas renovando mostras, as suas exposições e alardeando isso como uma exposição normal, né? Como uma exposição eu acho real, uma ideia né? bem interessante. A gente tem que pensar muito na logística de você também atender o cliente assim, olha, eu quero esse trabalho para daqui a 4 dias você poder imprimir, emoldurar e entregar ao cliente como se fosse numa galeria que estivesse já prontinho lá. Eu acho uma ideia interessante. Muito obrigado. Muito obrigada também. O programa Ateliê conversou hoje com Valéria Simões, fotógrafa. Até o próximo programa.